essa mensagem, que eu vou fazer uma resposta a uma pergunta de um irmão muito amado em relação a dinheiro, a receber. Eu me coloquei na frente de Deus para isso. Deus me passou alguns versículos. Não vou falar coisas do meu coração, mas vou falar coisas que Deus nos comprova e atesta dentro da sua palavra, hein? Então eu vou passar esses versículos que ele me passou, esses capítulos também. O que a Bíblia está falando a respeito disso? Primeiramente vamos orar e colocar esse momento debaixo da autoridade divina. Senhor, eu te agradeço por esse momento, te agradeço pelo teu Espírito Santo que nos guia, que mora em nosso coração, que representa a tua autoridade. Senhor, o Espírito Santo é você mesmo, o Senhor mesmo, falando para nossos corações e para nossas mentes. Eu estou colocando a minha mente, a minha boca, à tua disposição, Espírito Santo, que seja o teu Espírito, Senhor, que fala e não eu. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse vídeo vai ser em relação a empréstimos, a dinheiro a receber ou a não receber. E como que o cristão renovado, convertido, de verdade, vivendo uma nova vida em Cristo, deve administrar essas coisas quando ele fez um empréstimo ou quando ele quer fazer um empréstimo, para ter essa clareza, hein, de como que as coisas são em conformidade à palavra. Então, eu queria ler, para começar, em Levíticos, em relação a juros, hein, o que a gente tem que fazer quando alguém está nos devendo dinheiro, se podemos ou não cobrar juros, primeiramente. Hein? Então vamos ler em Levíticos, na lei, o que Deus instruiu para o seu povo. Levíticos, bem no início da palavra, são nos livros da lei, capítulo 25, versículos 35 em frente. Então, Levíticos 25, versículo 35, vou ler até o 40. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem-no como ajudariam um estrangeiro ou residente temporário e permitam que ele more com você se necessário. Aqui está falando se alguém do povo de Deus. Quer dizer, hoje o povo de Deus seria o quem? Alguém da mesma família, ou um amigo querido no qual a gente emprestou, porque dificilmente a gente empresta a desconhecidos, hein? Então, se alguém da família emprestou, ou se você mesmo emprestou para alguém, é porque você confiava, porque era ou um amigo ou um membro da família. Se não for, se de qualquer forma foi emprestado em vista de ganhar dinheiro, por exemplo, fazendo agiota, isso pode esquecer que não é nada de Deus e isso não cabe na palavra. Então, já começou errado e vai acabar errado mesmo. Então, é melhor esquecer esse tipo de dívida. Agora, se for para um amigo ou para alguém membro da família, aí é o seguinte que tem que administrar da seguinte forma. Ajudam-no como ajudariam até um estrangeiro. Então, quer dizer que até o estrangeiro a gente deveria ajudar sem cobrar juro nenhum, sem cobrar nada em volta, em troca. E permite que ele more com você, porque permitiria até ao estrangeiro. Não cobram juros, nem tenham lucro à custa dele. Não cobram juros
e nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus. A gente é de Deus ou não? Vocês são de Deus ou não? Se não são de Deus, nada disso se aplica. Nada da palavra, porque aí rejeita a Deus, rejeita os preceitos, e de qualquer forma não vai receber a salvação. Então tem que começar. A salvação é para quem pratica a palavra. Não é só para quem falou pela boca que Deus é maravilhoso, que Ele é o rei, é o Deus dele, se no final das contas faz tudo ao contrário da palavra. Hein? Isso é bem claro que Jesus falou, a salvação, filhos são de meu Pai, são os que praticam a palavra. Então, em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que Ele viva como um parente com vocês. Lembrem-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhe emprestaram, nem de ter lucro sobre o alimento que lhe venderam. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para lhes dar a terra de Canaã e ser o seu Deus. Quando ele fala aqui que ele tirou o povo dele da terra do Egito, é que eles os deu a terra de Canaã, é para a gente hoje, desde o nascimento de Jesus, pela graça, que é nosso Salvador, que Deus nos tirou desse mundo para nos dar o paraíso, né? O mundo junto com Ele, a vida eterna com Ele. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para você, não o tratam como escravo. Tratam-no como um empregado ou residente temporário que mora com vocês. E o servirá apenas até o ano do júbilo. O ano do jubileu, ele é a cada 7 anos, a gente vai ver mais para frente, ele é um ano onde todo mundo é agraciado, hein? Não há mais dívida, não há mais escravidão, não há mais nada. A cada 7 anos é o descanso da terra no campo, também que ele deu a ordem de deixar a terra descansar por um ano, de recomeçar depois, para a terra não ficar estéril, hein? Então é a mesma coisa com os empréstimos e tudo que é da lei. Vamos ler agora em Deuteronômio, no 15, um pouquinho mais para frente, no capítulo 15, Deuteronômio, capítulo 15. O que Deus está falando a respeito disso. Cancelamento das dívidas. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1 a 5. Ao final de cada 7 anos, cancelam as dívidas de todos a quem vocês tiveram feito um empréstimo. Isso é muito claro. O cancelamento deverá ser efetuado da seguinte forma: todos cancelarão o empréstimo que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para libertá-los das dívidas. Então, se Deus nos libertou a nós também das nossas dívidas, nos perdoando dos nossos pecados, a gente, pelo menos, deve fazer o mesmo que Ele ordenou, Deus. Ele ordenou de cancelar essas dívidas aos nossos próximos a cada 7 anos. É como a gente viu. Quem são nossos amigos? Quem são os que fazem parte do povo aqui? É familiar. São nossos amigos, a quem a gente emprestou. Porque, como eu já falei, se não for um empréstimo que foi feito a um amigo, a um familiar, então foi feito querendo ganhar em cima, aí isso não tem nada a ver com Deus e não tem que procurar uma resposta com Deus. Não quer querer procurar alguma bênção com Deus. Isso é impossível, é completamente impossível. Então, lendo de novo, ninguém exigirá pagamento do seu
próximo de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para libertá-los. Então, se a dívida está ocorrendo há mais de 7 anos, certamente está na hora de deixar essa dívida, infelizmente. Se a pessoa não consegue pagar, ou não pagou, é que vocês emprestaram, ninguém põe um revólver na cabeça de vocês para emprestar. Então, vocês emprestaram sabendo que talvez não iriam receber de volta, porque nada é certo nesse mundo, não é? Então, agora não recebeu, já era. Isso é por amor, não é porque já era assim. É por amor, é por ser cristão, por ser filho de Deus. Por querer realmente obedecer às leis de Deus. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo, dos seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor libertá-los das dívidas. Essa libertação se aplica aos irmãos israelitas, quer dizer, a quem vocês emprestaram, e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Porque esses, hoje, depois da graça, eles não têm como receber dinheiro, porque a gente não os conhece. Ninguém vai emprestar, porque a gente pode ver mais para frente, que a gente não pode se colocar em julgo desigual e nunca se associar com alguém que não seja cristão hoje em dia. Então a gente nunca vai iniciar uma sociedade, por exemplo, com um descrente. Porque isso seria se colocar em julgo desigual. E isso, se alguém faz isso, então ele já está se colocando fora dos mandamentos e preceitos de Jesus. Jesus falou não fazer, se quer fazer, então vai viver no mundo. E vai sofrer as consequências. Ele continua depois no versículo 4. Não deverá haver pobres entre vocês. Então, isso é um mandamento. Não, ele não está sugerindo, eu acho que seria bom que não tivesse pobre. Não acho. Não deverá haver pobre entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Isso é o que nossa terra que a gente recebe como herança? É a vida eterna, é a promessa da salvação eterna junto com Deus. Aí, então, isso acho que é bem claro, né? De agraciar a cada 7 anos de qualquer um que tenha dívidas com vocês. A gente vai continuar em Mateus, agora no Novo Testamento, no Sermão no Monte, no capítulo 6, Jesus falando, hein? Jesus está falando o quê? No capítulo 6, do versículo 25 a 34. Mateus 6. Pronto. 7, 6. Versículo 25 a 34. A gente não deve se preocupar. Vocês têm uma quantia de dinheiro a receber, não recebeu, vocês estão preocupados, não conseguem pagar as contas, não conseguem pôr gasolina no carro. Então, é porque vocês estão muito preocupados. Será que o carro vai salvar alguém na sua família? Será que as contas que vocês têm a pagar, se Deus não prover, vocês vão poder mudar alguma coisa? Não vão. Então, tem que fazer colocar a sua confiança em Deus. O que tem em relação às preocupações. Capítulo 6 de Mateus, versículos 25 a 34. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, a gente não está falando nem de carro, nem de gasolina, nem de luxo. Se terão o suficiente para comer, para beber ou para vestir. Não está nem falando de casa. Não se preocupar com o básico. Não é nem ter um teto.
poder talvez se abrigar a algum lugar, na casa de um parente, na casa de um amigo. Então, não se preocupar com isso. Ó, eu vou reler. Por isso lhes digo que não se preocupem. Talvez eu deveria ler um pouquinho antes, no versículo 24, hein? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Oh, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que é mais importante na sua vida? A segurança do dinheiro, o conforto do dinheiro, ou a segurança que Deus lhes dá em ter a sua salvação eterna, ou em estar com Ele diariamente. Aí ele continua no versículo 25. Por isso mesmo, que a gente acabou de ler, porque não pode servir ao dinheiro e a Deus, ou a Deus a dois senhores, por isso lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida. A vida não é mais que comida. Quer dizer que a comida, a vida não é mais que comida. Então, se vocês têm vida, se a gente tem vida, certamente a gente terá comida. Porque quem nos deu a vida? Deus. O corpo não é mais que roupa. Observam os pássaros. Eles não plantam, não colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Óbvio, hein? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, agora veja isso, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Ninguém, né? Então, o que adianta? E por que se preocupar com a roupa? Observam como crescem os lírios no campo, não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, e amanhã serão lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé. O que a gente precisa é ter fé. Crer que Deus é Deus mesmo. Crer que Deus nos ama, crer que Deus deu o seu Filho por amor por nós, como está escrito aqui. E não porque Ele queria dar assim, por uma causa abstrata, ou por uma vontade própria da cabeça dele. Não, Ele deu o seu Filho se sacrificar na cruz por amor por nós. Então Ele não vai nos deixar assim, sem roupa, sem comida, sem beber. Gente de pequena fé, portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer amanhã, o que vamos beber hoje e amanhã, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos, essas coisas básicas ocupam o pensamento dos pagãos, não dos cristãos. Quem se preocupa com isso porque não tem Deus no coração, porque tem a fé pequena. Acabei de ler, não sou eu que estou falando, não. É a palavra. Eu só estou repetindo o que a palavra está falando, o que Deus colocou no meu coração de falar aqui. Não é da minha cabeça, não. Quem, portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Ele sabe. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Agora, quem não busca em primeiro lugar o reino de Deus, nem essas coisas lhe serão dadas, não. Nem o beber, nem o comer, e nem o vestir, então menos ainda uma casa. Menos ainda qualquer outra coisa, porque está escrito aqui, busquem em primeiro lugar o que vocês, o reino de Deus, é a sua justiça. Quer dizer, é praticar a palavra, buscar a justiça de Deus. A justiça quer dizer palavra, né? Quando se fala de justiça, se fala de palavra. Então, é buscar a praticar a palavra. E todas essas coisas lhes serão dadas. Quais são essas coisas? A comida,
a bebida e a roupa. O resto pode até ser acrescentado. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que pelo menos essas coisas a gente terá. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Ele não falou, não. Calma aí, vocês são cristãos. Agora, de agora em diante, todos os dias vão passar para você sem problema nenhum. Não, ele fala, depois de ter falado tudo isso, portanto, não se preocupe, mesmo assim, com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Então, se despreocupe, que hoje tem problema, que não são preocupantes. E amanhã terá de novo, que não podem ser preocupantes, porque nós não somos de pouca fé. Nós somos homens de Deus, que procuram a justiça, praticar a palavra de Deus. E nós temos, a nossa fé é grande, por isso, portanto, nós não estamos preocupados. O dia que eu perca as coisas, eu não vou perder nem comida, nem bebida, nem roupa. Por quê? Porque eu tenho amigos, eu tenho parentes, eu tenho irmãos, eu tenho tudo. E todo esse pessoal está com Deus. Portanto, não sou um estrangeiro. E mesmo se eu fosse, eu tivesse um estrangeiro, todos esse povo de Deus me trataria como um irmão. Porque é isso que a palavra está ensinando. Ela não está ensinando de pegar o dinheiro alheio para a gente não trabalhar. Paulo sempre falou, começa a trabalhar. Eu nunca fui encargo para vocês, para nenhuma igreja. Portanto, eu nunca lhes pedi nada. Eu continuo fazendo tendas. Então, portanto, a gente tem que procurar trabalhar e sustentar para poder sustentar os outros. E não viver da riqueza alheia. Isso a gente pode até comparar com a política de hoje em dia. Tem muitas coisas socialistas, entre aspas, que são que se diz do bem. Eles querem viver da riqueza dos outros, até que ela acabe. Aí todo mundo vai ficar pobre mesmo. Entendeu? Não tem como. Se o outro foi rico, é porque ele trabalhou. Ele tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar para poder ajudar os que são pobres. Porque a gente leu que não tenha nenhum pobre entre vocês. Isso não é pegando o dinheiro, o pobre pegando o dinheiro do rico. É o rico ajudando o pobre em não tratar ele como escravo, mas como servo, como empregado. É pagando ele. Tirando as dívidas dos que se empobrecem, porque perderam talvez o trabalho e não conseguem pagar. Então, é ter essa igualdade, mas não por baixo, por causa do trabalho, por causa das riquezas que Deus nos dá, por causa da saúde que Deus nos dá. Então, a gente tem que andar dentro da palavra de Deus e não se aproveitar do nosso irmão. Que irmão é esse que se aproveita do outro? Ninguém tem que pedir emprestado. A gente que tem que emprestar. Quem tem que emprestar. O dia que eu não tenho mais, quando fala a gente, eu sei que meu irmão, sem eu precisar pedir, Deus vai lhe mostrar. Empreste para ele. Dá trabalho para ele. Ele quer trabalhar. Agora, vagabundar, querer morar nos custos dos outros, isso não existe. Querer viver aos custos de uma herança, não existe. Porque se houve herança, é porque houve trabalho. E se não é uma herança que é devida ao trabalho, à justiça, então recusa a herança. Não se suja com coisa suja. Não tem como abençoar sangue. Alguma coisa que foi ganho pelo sangue, pelo crime, pela injustiça, não tem como abençoar isso. Tem como abençoar só devolvendo. Recusando e devolvendo a injustiça. Certo? Então não pode-se esperar de Deus
que ele passa a mão e fala, não, ó, você é um escolhido diferente. Você não vai precisar trabalhar. Você não vai passar pelas preocupações de hoje, nem pelas preocupações de amanhã. Você pode ficar na cama dormindo, na tua poltrona, no teu sofá, assistindo televisão, não tem problema. Com você não vai passar por essas coisas. Não está escrito isso, não. Está escrito que vocês vão passar por essas coisas também. Hoje vai ter preocupação, amanhã vai ter. Só que não precisa se preocupar porque a gente é de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós sempre teremos bebida, comida e roupas. Agora, não teremos obrigatoriamente carro, gasolina, casa, mansão, animais e coisa assim. Não. Talvez uma cabra para tirar o leite de cada dia. Está ótimo se a gente mora no campo. É um pequeno pedaço de terra para poder cultivar. É trabalhando, cultivando nossa alface, nossos repolhos, dando comida, um capinzinho para nossa cabra. Isso nos basta, isso já é além do que a palavra nos garante. Isso já faz parte do além, do que será acrescentado para o homem que é justo e fiel. Certo? Mas não é devido. Não, a gente não merece nada. A gente já recebeu de graça a vida eterna. O que a gente pode merecer? O que a gente fez para Deus? A gente fez alguma coisa para o crescimento de Deus, para a gente poder merecer algum retorno? Pelo amor de Deus, hein? Vamos continuar. Em Mateus 7, 9 a 11, hein? Agora, como que a gente pode receber e também ficar despreocupado? Pela oração, se aproximando de Deus. Peçam e receberão. Isso é Jesus que fala, não é nenhum discípulo, nem um apóstolo, nem ninguém. É o próprio Jesus Cristo que fala, o sermão de Jesus no monte, capítulo 5, 6 e 7 da palavra do Evangelho de Mateus. Esses 3 capítulos, um sermão que Jesus fez ao povo. Peçam e receberão, procuram e encontrarão. Não é ficando assim, onde que eu posso pegar? Cadê minha conta no banco? Vixe, não chegou nada hoje. Não, é pedindo a Deus, é se aproximando dele. Batam e a porta lhe será aberta. Bater em qual porta? Pede a Deus para saber. Pois todos que pedem recebem, não é? Pois alguns que pedem vão receber. Não, está escrito, pois todos que pedem, recebem. Não há alguns que pedem, recebem. Todos que talvez pedem, recebem. Não, todos que pedem, recebem. Todos recebem. Todos que procuram, encontram. Tem que procurar, vai encontrar. Não encontrarão talvez. Encontram, mas tem que procurar Deus. E para todos que batem na porta, ela é aberta. Mas tem que bater para a porta se abrir. Para o carro ligar, para a potência do carro, do motor, dar o que ele tem, é o carro avançar, é produzir alguma coisa, tem que pôr a chave. Tem que virar a chave. Sem virar a chave não acontece nada, não. Então tem que se aproximar de Deus. Aí, agora responda, ele fala, se seu filho lhe pedir um pão, vocês lhe darão uma pedra? Não, hein? Ou se ele pedir um peixe, vocês lhe darão uma cobra? Também não. Portanto, se vocês que são maus, porque todos nós somos pecadores, não só vocês, eu também, eu faço parte de vocês, sabem dar bons presentes, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhes pediram. E sem precisar fazer nada. Não precisa andar de joelho, não precisa jejuar por 21 dias, não precisa fazer nada. Deus já fez tudo. É só ter fé. Não ser homem de pouca fé é crer que Jesus se sacrificou para nós, por amor por nós.
Aqui em lugar nenhum está escrito, vocês vão ter que complementar o sacrifício de Jesus. Vocês vão ter que ainda fazer um tal de caminho de sei lá de queda para pagar os seus pecados. Vocês vão ter que jejuar e não comer sei lá o que vocês gostam por 2, 3 anos, ou por um mês, ou por 2 dias. Não. Jesus se deu, pela graça de Deus. Ele pagou. Ou será que a gente é mais que Jesus? Para poder complementar e completar o sacrifício de Jesus para ser válido? Não, porque para mim, eu acho que Jesus não pagou tudo, não. Ele não vai me amar se eu não faço ainda isso. O que é isso? Eu tenho que ter Ele como Deus, único. É procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus e tudo me será acrescentado. Acabou. Pelo menos essas coisas que estão descritas aqui na palavra. Vamos continuar, hein? Desculpe que estou um pouquinho... Estou falando com... Mas eu acho que é bom para a gente ouvir bem o que a palavra fala e parar de acreditar nesses falsos profetas que estão só querendo amaciar, acariciar as vontades más que a gente tem no nosso coração, ou a nossa mente fértil, às vezes, em coisas do mundo, e não em sabedoria humana, e não em sabedoria que vem do alto. Mateus 7, ainda... Não, já li, né? Agora vamos ver, quando a gente se converte, como que a gente começa a viver? Como que tudo isso acontece nas nossas vidas? Como isso é possível? Através da nossa conversão. Querendo realmente viver a vida de Cristo, a vida em Cristo. A vida de Cristo não vai poder viver, mas ter Cristo como exemplo. É viver como sendo um discípulo de Cristo. Então vamos ler lá em 2 Coríntios, é o apóstolo Paulo que está falando. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 20. Capítulo 5, versículos 11 a 20. Na verdade, o capítulo inteiro é interessante. Todos esses capítulos de 2 Coríntios são uma edificação para o cristão e para a igreja. Para a igreja, estou falando como corpo de Cristo, hein? Então, mas para cada um, teria que ler devagar, palavra após palavra, todos esses capítulos, palavra após palavra, digerir, pensar, pedir a Deus o significado, a profundidade, a largura, a altura, a profundidade de cada palavra, porque cada palavra em 2 Coríntios, o livro inteiro, é uma edificação do cristão. Mas é óbvio que o cristão que quer realmente viver a justiça, a palavra de Deus, é o cristão que já leu e conhece os provérbios, os evangelhos, tudo, é o cristão que sabe, que é consciente do que ele fez, é que ele tem agora uma vida com Cristo. Porque as primeiras coisas que a gente lê são os evangelhos, as boas novas que Jesus nos anuncia, e depois a gente vai na santificação, no caminho da profundidade do conhecimento com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, e da comunhão com Ele. Então, vamos ler lá, pelo menos esses versículos do capítulo 5, em 2 Coríntios, do 11 a 20. Versículo 11. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir os outros. A gente já começa a querer falar de Deus aos outros, e não receber sempre. Meu umbigo precisa de alguma palavra, de alguma coisa. Não, eu preciso ainda de leite. Não, já tenho recebido leite, agora já estou comendo comida sólida, e agora eu sou forte para poder dar para os outros. Assim, conhecendo o temor do Senhor, a gente conhece o temor do Senhor, ao Senhor, procuramos persuadir os outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos, mais uma vez,
nos recomendando a vocês. Não, ele está perguntando, estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Não, nada disso. Estamos apenas lhe dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possamos responder àqueles que se orgulharam nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, o que é isso de parecermos loucos? Porque nas aparências, se a gente quer se orgulhar, é somente em Jesus e não nas coisas do mundo, então a gente pode parecer loucos para os outros. Cara, se não quer o carro, vê esse carro, ele saiu agora. O carro 10, agora tem um novo, os híbridos. Tem os carros, tem um que está completamente elétrico. Rapaz, se não está interessado a isso não é o que te preocupa para amanhã, para ver se a gente não vai poluir o mundo. A gente não vai poder fazer nada contra a poluição do mundo. E nem o homem vai conseguir poluir o mundo para o homem se acabar no mundo, porque o mundo é gigantesco. Isso são falácias de alguns. Em lugar nenhum a gente vê aqui que os rebanhos poluem, que o homem vai começar a poluir com a industrialização. Não! Em lugar nenhum a gente vê que o homem não pode comer coisas industrializadas. Não pode, porque Deus está falando, Jesus está falando que o que entra na boca não suja, não é nada ruim. O que é ruim é o que sai da boca, o que a gente fala. O que a gente come, se a gente abençoe, se foi consagrado a espírito, se foi consagrado ao capeta, essa comida, se ela vem de um fazendeiro satanista, se ela vem de uma empresa que serve, que dá o dinheiro dela para templos satanistas, para coisa assim, não importa. A gente não vai refazer o mundo, infelizmente não. A gente tem que fazer o bem e ser exemplo para os outros. Talvez o mundo vai melhorar. Agora, eu vou boicotar um patrão que eu sei que é satanista, não compra dele. Esse patrão talvez ele tenha 30, 40, 50, 100 filiais. Ele tem talvez 1.000, 2.000, 100.000 empregados, pais de famílias, coitados. Eu estou boicotando todas as pessoas para quê? Tem muitos cristãos lá dentro. Se eles trabalham lá, eles são abençoados. Se eles oram de manhã para receber a proteção divina, eles podem trabalhar onde eles quiserem, não tem problema não. Porque o dinheiro do mundo pertence não a Satanás, ele pertence a Deus, porque tudo no mundo pertence a Deus. Então o dinheiro que vocês recebem de um satanista, vocês abençoam e acabou. Tocando a sua mão, ele está abençoado. Por isso que nenhuma reza, nenhuma oração satanista do terreiro, nenhum, pode alcançar um cristão. Porque nós somos santos em vida, escolhidos e selados por Deus. Isso tem que ser bem claro. Vou continuar aqui. Estamos apenas lhe dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de nós e dos discípulos de Jesus, que nós somos hoje, que vocês são. Como que a gente pode se orgulhar? Imitando Paulo. Ele sempre trabalhou. Ele sempre fez o ministério dele trabalhando. A fim de que possamos responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. A gente tem que ser exemplo e poder responder àqueles que se orgulham no coração. Eu sou um bom. Eu sou bom. Meu umbigo, esse aí é o mais bonito. Então, podemos responder, se parecermos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Não há nada outro que impulsiona o cristão que o amor de Cristo que se deu na cruz, por amor por nós. Porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. A gente morreu junto ao pecado.
Ele morreu por todos para que os que receberam sua nova vida, vocês se converteram. Vocês crêem que Jesus morreu por você? Vocês crêem que Jesus é filho de Deus? Vocês crêem que ele enviou o Consolador, que o Consolador, o Espírito Santo, é o próprio Jesus que mora no seu coração? Que é uma pessoa e que não é uma força qualquer? Vocês creem isso? A Trindade. Para que os que receberam sua nova vida, que se converteram, né? Quando a gente se converte, a gente recebe uma nova vida, não vivam mais para si mesmo. Não me importa se alguém está me devendo dinheiro e não está me pagando. Eu não estou vivendo mais por mim mesmo. Eu estou vivendo por Cristo. Eu morri com Ele. Morri para o mundo. Ele não morreu para me perdoar dos meus pecados. Então eu morri junto. O mundo para mim já era. Eu não vou me gloriar nessas coisas que eu falei agora há pouco. Vou me gloriar em Jesus, em Cristo. O resto eu tenho, mas não faz parte da minha vida assim importante. Faz parte da minha vida para viver. É uma graça que Ele me dá. Mas se amanhã tudo me é tirado, Ele não vai me tirar nem a comida, nem a bebida, nem a roupa. Como eu já falei, estou cheio de irmãos. Eu estou cheio de fé. Então, sempre terá alguma coisa boa para mim. Isso tenho fé, eu sei disso. Não vivo mais para si mesmo, mas para quem? Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Essa nova vida, essa conversão, agora eu vivo por Cristo. Acabou. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Eu não quero vingança, porque eu não estou avaliando do ponto de vista humano. Tal me fez isso, tal não correspondeu com a palavra dele, tal me deu a sua palavra, não respeitou. O problema está com ele, não está comigo. Está comigo? Não. Está com ele que não está respeitando a palavra dele. Ele que vai ser julgado, não eu. Então, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Em outros tempos, antes da conversão, a gente via Cristo como, esses coitados. A gente via Cristo do ponto de vista humano, hoje não mais. Mas agora o conhecemos de modo bem diferente, pessoalmente. A gente vive esse evangelho, a gente recebe as graças dele. A gente sabe que todo dia a gente é agraciado por ele, pelo menos eu sei. Que eu preciso dessa graça, que eu nem poderia, nem estaria com fôlego para falar do jeito que eu falo hoje, se Cristo não vivesse em mim. Porque já foi diagnosticada há anos com uma coisa que já se foi. É que está se indo, se não se foi ainda totalmente, já se foi mais de 90%. Porque eu preciso ficar na fé firme todos os dias. Acontece que todos os dias tem problemas novos. Todos os dias eu tenho que acreditar que Deus cuida deles. Todos os dias, não só um ou dois. Não só um ano ou dois. Todos os dias da minha vida. Todos os anos da minha vida. Apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele em quem está Cristo, todo aquele em quem está Cristo, se tornou nova criação. Se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A velha vida acabou. Acabou. Tchau. Está lá por trás e não tem mais nem vestígio. Acabou. Não pode tirar de volta. Não pode puxar de volta. Acabou. Então agora é viver a nova vida em Cristo. Logo, todo aquele que está em Cristo se torna nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A gente já faz parte da vida eterna se a gente não se afasta. A gente já está na vida eterna. Já fomos selados. Já fomos santificados. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou
de reconciliar outros com Ele. Ou a gente, agora, Cristo nos trouxe de volta perto de Deus, que Deus estava... Adão tinha desobedecido, tinha alguma coisa entre Deus e o homem. Agora, através de Cristo, ele nos reconciliou com Deus. E agora a gente tem que levar essa boa nova para os outros. Não sempre a gente receber. Nós agora já vivemos isso. Então vamos ajudar os outros a conhecer essa nova vida também. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nossos intermediários. Por nosso intermediário. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliam-se com Deus. Isso não vem do meu coração, vem em nome de Cristo. Reconciliam-se com Deus, porque agora é possível através de Jesus Cristo. Certo? Então, aceitamos, queremos ter Deus como o único Deus nas nossas vidas, para nos reconciliarmos com Deus. Vamos ler no mesmo livro, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz, no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei o socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Não é o dia da manhã. Você está falando, não, vou esperar amanhã, talvez. Hoje ainda. Eu quero fazer essa coisa, essa besteira do mundo. Eu quero ainda recuperar esse dinheirinho hoje e amanhã eu começo. Não. Não sou eu que não estou ameaçando. Está escrito aqui, ó. No dia da salvação eu lhe dei socorro. Ele já deu o socorro para a gente. Ele não tem como esperar. Ele já deu o dia da salvação através de Jesus Cristo. Agora nós temos que aceitar Jesus Cristo. Se nós não aceitamos Jesus Cristo, então a gente rejeita a Deus. Porque Ele nos deu a salvação através dele. Todo dia que a gente espera, empurra pela barriga mais para frente, a gente rejeita a salvação. De fato, agora é o tempo certo que ele está falando. Hoje é o dia da salvação, pronto, acabou. Não é amanhã, não é daqui uma hora. Pode até ser daqui a uma hora, que ele fala de dia, mas não pode ser amanhã. Certo? Versículos 5 a 9, no mesmo capítulo. Capítulo 6 de 2 Coríntios. 5 a 9. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão. Trabalhamos até a exaustão. Não ficamos sentados atrás da televisão ou na nossa chácara, esperando a morte nos levar. Olhando as flores nascerem, os cavalos correram, eu tenho 3 cavalos. Os cavalos correram, as cabras, eu tenho cabras. As cabras dar leite sozinhas. Não. A gente tá aqui trabalhando para tudo isso. Não esperando alguém nos pagar isso. Ou a gente está trabalhando, ou a gente trabalhou e recebemos a nossa pensão. Mas porque a gente trabalhou. Não roubando ninguém, nem o Estado. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós. A gente não mostrou quem nós somos porque a gente não leva desafora para casa.
Isso não tem nada a ver com a salvação. Vocês querem ter Deus na sua vida, não, mas não quer levar desaforo para casa? Não é bem assim, não. Vocês têm que orar para o seu inimigo. Porque está escrito que os ímpios, os que não têm Deus, eles também gostam de quem passa a mão na cabeça, mas não gostam de quem fala mal deles. Não gostam de quem injuriou eles. Nós temos não que gostar, mas orar para eles. E não ter mágoa. Certo? Ó, mostramos quem somos por nossa pureza. Quem somos? Por nosso entendimento e não por nossa raiva ou de querer fazer justiça. Por nossa paciência, não por nossa impaciência querer fazer justiça ou ter coisa de volta. E nossa bondade, em querer perdoar dívidas, por exemplo, ou dar para quem não tem, pelo Espírito Santo que vive em nós. Por que isso? Porque somos loucos para o mundo. Por quê? Porque temos o Espírito Santo vivendo em nós, Jesus Cristo, em pessoa, através do Espírito Santo, que é uma pessoa com quem eu converso, que me responde, que usa a minha boca, nesse momento mesmo. E por nosso amor sincero, proclamamos a verdade fielmente, o poder de Deus opera em nós. O poder de Deus opera em você, como ele opera em mim? Eu acredito que sim, não é? Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem. Aqui ele não está falando que a gente não tem que se defender, que a gente não tem que ser armado, a gente não é nem um tipo de idiota. O cristão não é um tipo de tonto. Ao contrário, ele tem a sabedoria humana. Ele é um louco por Deus, pelo Espírito Santo que está guiando ele na luz e não nas trevas, como os outros são guiados. É por isso que a gente está servimos, quer as pessoas, que elas nos honrem ou nos desprezem. A gente serve do mesmo jeito. Isso me faz pensar nos cavaleiros de Cristo, hein? Nos cavaleiros do templo da época, das cruzadas, que defendiam os cristãos. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Até eles, esses próprios cavaleiros que defendiam os cristãos, foram depois matados, assassinados, é chamado de impostores. Então, nós podemos ser chamados de impostores, até ter consequências disso. Mas a gente vai sempre ser honesto. Obviamente que a gente não vai se jogar lá onde a gente sabe que vão nos chamar de impostor. A gente não é louco pelos homens, mas é louco por Deus. Então a gente não tem essa loucura. Paulo mesmo, ele sempre recorreu com todas as possibilidades que Deus lhe mostrou para não ser preso, para não sofrer injustiças. Ele acabou sofrendo no final, mas ele já tinha escrito que ele já tinha cumprido a missão dele. Então, a gente tem que ter essa paz para poder partir em paz, não é? Somos chamados de impostor apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Paulo foi tratado como um desconhecido, apesar de ser conhecido por todo mundo, em vários países, em várias regiões. Hein? Fomos espancados, mas não mortos. Isso são o que a gente leu no início, os problemas do dia a dia, que o dia da manhã vai nos trazer. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. A gente pode ficar triste porque a gente sabe que tal não está respeitando a palavra dele. Por exemplo, se alguém está me devendo alguma coisa, quem não me devolve, me pede emprestado, vou ficar triste. Claro que não vou ficar alegre. Mas a gente não perde nossa alegria e nossa fé por isso. Não, porque Deus é muito maior. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros.
somente trazendo a palavra de Deus, trazendo a paz que somente Deus pode dar, através do Consolador dele, do Conselheiro dele, que é o Espírito Santo. Isso é um enriquecimento que não se compara em nada, que nenhum dinheiro paga. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Que maravilha, hein? Que maravilha. Acho que eu já li demais. Aí vou continuar com o 14 a 18, no mesmo capítulo, onde ele fala que nós somos o templo vivo de Deus. Não se ponham em julgo desigual. A gente não falou do julgo desigual no início? Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ou a palavra conviver, não, ser parceira da maldade? Como pode a palavra, a justiça de Deus, que está contido nesse livro, conviver e ser parceiro da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Como podemos nos associar com alguém que não seja cristão? Como pode a luz conviver com as trevas? Não é possível, não tem como ser meio cristão, meio do mundo, ter um pé ali, um pé cá. Não é possível servir a dois senhores, a gente não viu? Não é possível, não tem como. Deus é santo, o Espírito Santo é santo, e não pode se sujar nem se encostar à sujeira. Como pode? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê em Deus pode se ligar a quem não crê? Aí vai falando, não, amanhã ele vai crer, amanhã ele muda. Mentira. É vocês que querem se associar por ganância, visando alguma coisa que tá na frente dos seus olhos, ou dinheiro, ou vida boa, ou alguma coisa, ou alguma mentira do diabo, que faz parte do mundo. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo de Deus vivo, nós temos o Espírito Santo vivendo no nosso coração, nós somos o templo de Deus vivo. Como ele próprio diz, habitarei e andarei, no meio deles serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, do resto, disse o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei seu pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas. Disse o Senhor Todo-Poderoso. Vocês não podem, a gente não pode ser filhos nem filhas de Deus se a gente se associa, se junta às coisas do mundo. Isso não é possível. Se a gente faz e segue a lei da maldade, não da justiça, a lei da injustiça. Se a gente cobra onde a gente não tem que cobrar, se a gente faz as coisas que não estão descritas nesse livro. Não tem como ser filho de Deus, não tem como ter a salvação. É para acabar, eu não sei quanto tempo já tem aqui. A gente tem que pensar sempre a fazer o bem em primeiro lugar, em doar em vez de receber, hein? Em 2 Coríntios, capítulo 8, 2 capítulos para frente, no capítulo 8, versículo 10 a 15, esses 5 versículos para terminar. 10 a 15, hein? Capítulo 8, versículos 10 a 15. Bom, vou começar, na verdade, no 8. Ele está falando antes, aqui está falando em contribuir com generosidade com quem é de Deus, hein? Com o seu amigo. Não estou ordenando que o faça, mas sim testando a sinceridade do seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora
fosse rico, por amor a você, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. A gente consegue entender isso? Que Jesus é Deus. Quando ele fala, embora fosse rico, ele se fez pobre. Jesus é Senhor. Ele é Senhor. Sabe o que é um Senhor? Um que vem assim, é tipo um rei, é um pouquinho maior, o Senhor. Que vem, onde o rei passa, todo mundo se curva na frente. Onde o Senhor passa, todo mundo está ali adorando. Então, tem mais rico, tudo lhe pertence, todas as riquezas lhe pertencem. Isso é Jesus Cristo. Agora veja a imagem que a gente tem dele, porque a imagem que ele deixou com a gente, de um servo que veio para nos servir, não que veio com um prepotente. Então parem de ser prepotentes, achando que vocês são dono da verdade, que eu sou dono da verdade. Eu vou simplesmente sempre proclamar a verdade de Deus. Eu quero ser o dono da verdade que está aqui na justiça de Deus. Não é a minha verdade, é o que está contido aqui. A ponta acabou, mas essa aqui eu vou proclamar, declamar com veemência. Às vezes um pouquinho, passando talvez um pouquinho a temperança, mas porque eu estou me gloriando na justiça de Deus, e não no meu umbigo, e na sabedoria humana. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos, porque ele se fez servo, se sacrificou, e a gente se tornou rico, porque a gente recebeu o conhecimento, a graça do próprio Deus. Que Deus é o reino supremo. Tudo lhe pertence, tudo, todas as riquezas, tudo. Está escrito que a Nova Jerusalém, quando a gente vai ser levado em um piscar de olho, no arrebatamento ou na ressurreição dos mortos, as ruas são de pedras preciosas. Tem lá todos os tipos de pedras preciosas descritas. Então, ele é dono de todas as riquezas. A gente vai ter as riquezas de Deus, morando com ele. Este é meu conselho. Seria bom que terminasse o que começaram há um ano. Quando fala um ano, é o que começou a qualquer momento das suas vidas. Quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Vocês queriam contribuir com o povo de Deus? Vocês queriam contribuir não só em dinheiro, mas, claro, primeiramente em anunciar a boa palavra, a ser um missionário, um embaixador de Cristo. Não ser o representante de Cristo na terra, ser embaixador. É diferente. Não ser papa. Porque está escrito, não se chamarás de pai, nem de rabino, nem de mestre. Então, mas somos embaixadores do reino de Deus aqui. A gente representa, através da nossa boca, a justiça, através do nosso modelo, não que as pessoas precisam nos servir. A gente não a gente é servo de Deus, a gente não é mestre, certo? O que começaram o ano, quando foram os primeiros a querer contribuir efetivamente, fazem-o. Assim completam o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio, no primeiro amor, com Deus, no dia da conversão, seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem, proporcionalmente ao que eu possuo, não querendo receber dos outros, mas querendo dar para os outros. Certo? Tudo que deram será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm, e não com o que não têm. Isso ele não está falando de contribuir com a igreja como templo.
especialmente, mas como igreja, como povo, como corpo de Cristo, entre os irmãos. Como ele falou, como a gente começou inicialmente falando, que não deve ter pobre entre a gente. Não haverá pobre entre a gente. É inadmissível ter pobres entre a gente. Mas também tem que ser gente que segue a palavra. Porque quem está fora da palavra é excluído do povo de Deus. Este será pobre. Pobre de tudo. Carente de vida eterna e de amor de Deus. Não que sua contribuição deve facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Ninguém está pedindo. Deus nunca vai pedir o que você não tem. Ele vai pedir uma parte do que ele já deu para você, para poder dar. Não o que você não tem. Vou reler. Não que sua contribuição deva facilitar a vida de alguém que está lá no sofá, ou só falando, fazendo nada, não demonstrando a justiça, só porque está falando de Deus, por exemplo, está lá falando de Deus, então eu tenho vida feita. Não, todos têm o Espírito Santo, todos falam de Deus. Não é porque um está pregando mais que o outro, mas o outro aí faz outra coisa, tem outro dom. Um tem o dom de pregar, o outro tem o dom de cura. O outro tem o dom de evangelista. O outro tem o dom de todos os dons que estão descritos aqui. Todos merecem alguma parte. Agora, trabalhando, exercitando os dons e trabalhando na vida deles. Ainda que sejam capazes de fazê-lo, senão a gente tem que ajudá-los mesmo. Não que a sua contribuição deve facilitar a vida dos outros e dificultar a vida de vocês. Não. Quero dizer apenas que deve haver igualdade entre irmãos, né? Não a confundir com o comunismo. Porque Deus não pode abençoar alguém que não segue, que não está dentro da justiça de Deus. Então, isso se aplica ao corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? São os eleitos, os que já estão fazendo parte do reino de Deus, que se converteram, que se batizaram, que são membros, como a gente vê em 1 Coríntios 11, a partir do 8 já, a descrição que Paulo faz do corpo de Cristo, né? Que não tem um membro que é mais importante que o outro. Todos são iguais. Mesmo quem é cérebro, se ele não tem a parte de baixo para funcionar, o cérebro para de funcionar. É assim que Paulo descreve o corpo de Cristo. Não sou eu, não. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, agora, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidade. Em outra ocasião, talvez agora vocês estão passando pela outra ocasião. Ou talvez vocês estão no momento de fartura. Se vocês estão na outra ocasião, em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com você quando for necessário. Por quê? Porque vocês já contribuíram também. Então, esse mesmo corpo de Cristo, ele não pode haver um pobre. Ele não vai deixar a mão não vai deixar cair um dedo, apodrecer um dedo. Não tem como. Como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou. Quem muito recolheu, nada sobrou, porque deu. Comeu, mas deu. E para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Como é maravilhoso, não? Então, é isso que eu queria deixar agora. É esse amor em todas as coisas terrenas. Em todas as coisas terrenas. Então, é uma palavra que eu decidi gravar, porque eu ia gravar para um irmão só, mas aí eu falei, não, isso é um mal generalizado. A ganância, a achar que a gente merece, que a gente é merecedor de alguma coisa, que a gente pode fazer justiça porque um
falou uma coisa e não respeitou a palavra dele. Então, eu sou o juiz que posso julgar? Não, não sou não. Além disso, a cada 7 anos eu tenho o dever de relaxar a dívida, porque ninguém me obrigou em nada. Quando eu dei de bom coração, porque eu quis, ou porque alguém da minha família quis. Então acabou. Não tem injustiça lá. Eu não sou merecedor de nada, eu não mereço nada. Como a gente viu que o próprio rei, o Senhor dos senhores, se fez pobre para mim, para ti. Então, você vai querer merecer o quê? Eu vou querer merecer o quê? Se Deus já me deu a sua vida para eu viver no reino de Deus com Ele, eu não conseguiria fazer nada por Ele. Nada. O que eu posso fazer para prolongar a vida de Deus? Então, mereço o quê? Se Ele me deu tudo, eu nunca deu nada. É isso que tem que ficar gravado na minha cabeça e no meu coração, certo? Muito obrigado, Senhor, por essas palavras. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar a tua luz, a luz das Escrituras, da tua justiça sobre essas coisas do mundo, sobre às vezes coisas que a gente acha que é tão necessário, mas que no final das contas não é nada em comparação à tua graça, porque você nos garantiu que não nos faltará nada, mas nos atributos que estão na palavra, porque você já nos deu tudo, a vida eterna, quando a gente se converteu. A gente tem que ter ciência disso, que nosso umbigo não é nada, que você morreu para mim. Então, aonde está o valor do meu umbigo se você concordou em morrer? Você não preservou o seu umbigo, não. Você concordou em morrer por mim, para eu ter acesso em todas as coisas do reino, se eu quiser. Se eu te aceitar tal que você é, Senhor. Se eu te aceitar como filho de Deus, como Senhor dos senhores, como Senhor